Shalom! Eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui direto de Israel. E esse é o meu convite. Aprenda o hebraico básico e já descubra novos e profundos significados na sua Bíblia. Bem, no vídeo de hoje eu quero começar aqui uma série de vídeos que eu pretendo publicar que eu quero ler com você os livros dos profetas bíblicos do Antigo Testamento, e eu quero te mostrar que quando a gente vai para o hebraico, e você aprendendo o hebraico, você vai descobrir novos significados na sua Bíblia, tá bem? Especialmente, ou focando nesses próximos vídeos, na obra dos profetas bíblicos, tá bem? Muito legal, e eu quero começar aqui com um profeta, um dos livros proféticos do Antigo Testamento, que é o livro de Jonas, que é um livro que está ali um pouco perdidinho entre os chamados os profetas menores. Eles são chamados assim profetas menores não porque a mensagem deles deles era menor, mas porque os livros são menores. Então, por exemplo, Jonas é um livro bastante curto, 4 capítulos apenas, tá bem? Muito fácil da gente ler. Agora, o Jonas, ele é um livro único entre os livros proféticos. Por quê? Primeiro, os livros de profecia do Antigo Testamento, eles se caracterizam muito pela utilização de profecias em formas poéticas, em formas de poesia. Então são livros que usam muito a poesia. Já o livro de Jonas é basicamente uma história, uma prosa, uma narrativa, a história de Jonas e da sua missão. Tá bem? Então aí ele já se diferencia. Uma outra diferenciação de Jonas é que Jonas é um profeta que ele não está falando para os israelitas, ele está falando para além das fronteiras de Israel. No caso, ele está falando para os assírios. Então, os demais profetas, eles estão sempre pregando para os israelitas. E Jonas não. Jonas, logo no começo do livro, ele sai aqui da terra de Israel, onde eu falo com vocês, e ele vai para a Síria. E lá se desenrola toda a história dele. E finalmente uma outra coisa interessante que diferencia o profeta de Jonas dos outros profetas é que é o seguinte: os outros profetas eles estão sempre tentando passar uma mensagem para convencer o povo para se arrepender dos seus caminhos e para mudar um decreto divino negativo, difícil, de punição, porque o povo está indo no caminho errado. Então o profeta está lá falando, olha, desvie do caminho para que Deus não vá te castigar. Então essa é a mensagem, digamos, dos demais profetas. Aqui em Jonas uma coisa interessante, ele vai para a Síria, ele prega para os assírios também mudarem o comportamento, só que quando os assírios ouvem o profeta Jonas e mudam o comportamento, o profeta Jonas fica irado, fica zangado, porque os assírios, eles ouvem a palavra dele, que ele foi, digamos assim, obrigado a dar por Deus para os assírios, e ele fica zangado. Por quê? Porque isso é uma coisa que o texto não fala, mas a gente sabe, a Síria ela foi uma grande inimiga de Israel antiga. A Síria destruiu o Reino do Norte, destruiu a Samaria e depois quase destruiu Jerusalém. Então, o profeta Jonas, apesar que ele convenceu os assírios a mudarem o rumo da sua atuação, ele fica zangado por isso, porque ele queria uma punição contra os assírios. Olha só que interessante. Bom, sobre toda essa parte teológica a gente fala em algum outro momento, mas eu quero me concentrar aqui no hebraico. Especialmente, quem foi o profeta Jonas e se a gente pode dizer alguma coisa quando esse livro foi escrito. Então, olha só, tem uma passagem, abra aí na sua casa a Bíblia, eu estou abrindo por aqui, olha, isso aqui está no segundo livro de Reis, no capítulo 14, no versículo 25, que está falando sobre o rei Jeroboão,
que é um rei que reinou no reino de Israel, no reino do norte. Está dizendo o seguinte: esse rei restabeleceu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Emata até o mar de Aravá, conforme o Deus de Israel havia dito, agora, por intermédio de seu servo, o profeta Jonas, filho de Amate. E realmente no começo do livro de Jonas, ele é identificado como Jonas, filho de Amate. Agora, esse profeta mencionado no livro de Reis, no segundo livro de Reis, a gente não sabe mais nada dele. Então é só por uma questão de ligação que a gente fala, será que aquele profeta mencionado no segundo livro de Reis é o autor desse livro profético, o livro de Jonas? Tá bem? Isso a gente só pode conjecturar, tá bem? Não dá para provar isso, não está escrito em nenhum lugar que é o mesmo. Apesar que o nome é bem específico, Jonas, o filho de Amate, e sobre esse nome que eu quero, então, mostrar para vocês o hebraico, que é uma coisa, então, bem interessante. Agora, antes de mais nada, olha só, quando que esse livro foi escrito? Os estudiosos do hebraico, eles examinam o hebraico que o livro de Jonas foi escrito, e eles chegam à conclusão que o livro de Jonas ele foi escrito depois da volta do exílio do povo judeu da Babilônia. Tá bem? Então a gente está aí por volta do ano 530 a.C., voltam os judeus exilados da Babilônia, voltam para Jerusalém, voltam para reconstruir o templo, e o hebraico se modifica naquela época, tá bem? Não imediatamente, mas naquela época. O português não se modifica na nossa época, a gente não fala o português que os nossos ancestrais falavam, sei lá, 2, 3, 4 gerações para trás. Então, o nosso português vai mudando também. O hebraico dentro da Bíblia também foi mudando. E aí vai o estudioso da Bíblia, ele percebe o hebraico de que época que é. Olha que coisa legal. Tá bem? Então, essa é uma coisa interessante para a gente entender. Agora, uma dica para a gente saber desse profeta é examinar o nome dele em hebraico. Olha, eu coloquei aqui Yoná, olha só, Yoná ben Amitai, que eu trouxe aqui, olha que legal, como então a gente sabe o nome dele em hebraico aqui, olha, Yoná, e eu quero mostrar para você. Então olha só que legal, então o nome Jonas é um aportuguesamento, é mais um nome aportuguesado que não é muito legal, tá bem? Os nomes aportuguesados que vão do hebraico para o português, eles perderam muito significado, e os nomes bíblicos são importantes, eles trazem uma mensagem em si. Então a gente precisa sempre atentar, a gente precisa sempre se perguntar, essa determinada personalidade, qual que era o nome dele em hebraico? E a gente vai lá, a gente vê Yoná. Olha só, Yoná. Yoná quer dizer literalmente em hebraico, quer dizer pomba. Tá bem? Yoná, que deu Jonas. A gente até entende o I vira J. O interessante é que nas Bíblias em inglês, os americanos eles não quiseram perder os significados hebraicos. Então, você vai lá, se você abrir, por exemplo, a King James, o nome de Jonas está Jonah, não tem o S. E esse J realmente no inglês ele vem lá do I. Então, por exemplo, Yohanan, João, virou John em inglês. Mas então aqui, vejam uma coisa que diferencia o inglês do português. Os ingleses, eles não colocaram um S. Não tem porque tem S aí, Jonas. Então deixa Jonah, que aí já lembra bastante Yona, tá vendo? É bem parecido, mas esse S aí não tem nada a ver. E agora vamos guardar então que o nome dele então quer dizer pomba em hebraico. Ben é um nome que, olha, qualquer pessoa que está aí a fim de aprender o hebraico precisa saber essa palavrinha que é Ben, quer dizer filho, que ela aparece demais em muitos contextos, e o sobrenome dele era, o nome do pai dele é Amitai, porque ele era o Jonas, filho de Amitai, então aqui está Amitai. E agora, uma coisa interessante, o que o nome, ele pode nos dizer, o nome em hebraico do profeta Jonas pode nos dizer sobre a personagem desse
desse livro profético. Então, olha só, primeiro, Iona nos lembra o quê? Em que passagem importante da Bíblia aparece a Ioná, que é a pomba? Na passagem do dilúvio com Noé. Né? Então, e olha só uma coisa interessante, na passagem do dilúvio, o Noé ele solta a pomba vai lá, pousa numa oliveira, depois ela volta pro Noé com um raminho de oliveira no bico. Ou seja, ela foi a mensageira de uma salvação sem ela saber. Ela simplesmente, ele soltou, ela voou, ela pousou, ela foi bicar lá a árvore, talvez pensando já, vou construir um ninho, e aí ela voltou pro Noé, porque não tinha mais onde pousar, porque as águas ainda não tinham baixado totalmente. Então, ou porque ela voltou pro dono dela, o Noé. Agora, também nesse livro Jonas, ele é obrigado por Deus a dar uma mensagem de salvação para os assírios. Ele não queria, ele até queria que os assírios, como a gente já falou, ele queria que os assírios não se convertessem e fossem punidos, mas ele foi então um mensageiro inconsciente da mensagem de Deus, e através dele a Nínive, a capital da Síria, foi salva. Então aqui tem uma ligação interessante. E o outro aqui, Amitai, eu vou escrever da onde vem essa palavra Amitai. Olha, você que sabe o hebraico, talvez você já entendeu aí da onde vem, mas eu vou escrever aqui, olha só. A palavra Amitai é derivada dessa outra palavra aqui, você vai ver que ela tem em si a palavra Amitai, olha só, uma palavra bonita também para a gente aprender no hebraico, olha, Emet. Emet quer dizer verdade, tá bem? Emet quer dizer verdade. Vocês estão vendo aqui, mesmo você que não sabe nada de hebraico, já está vendo, olha, o Aleph está aqui, o Mem está aqui, o Taf está aqui, ou seja, Amitai é derivado dessa palavra Emet. Então, qual que é a nossa conclusão? A gente tem duas... Quem foi Jonas? Tem duas possibilidades. Ou bem ele é o mesmo profeta que aparece no segundo livro de Reis, tá bem? É uma possibilidade. Agora, uma outra possibilidade é que o autor desse livro, um autor que está contando a história de Jonas, ele entendeu que no livro do segundo livro de Reis é mencionado um profeta sobre o qual não se fala mais nada. Então, quem sabe ele incorporou esse personagem e ele nos está transmitido por quê? Pela razão aqui que a gente vê do hebraico, Iona. Esse profeta, ele foi um mensageiro inconsciente da salvação e ele falou palavras de verdade com V maiúsculo. Ele falou palavras que traziam verdade. Então, aqui seria o Iona ben Amitai. Então, olha só que legal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quis mostrar para você mais uma vez, mais um vídeo que eu mostro, em que você, aprendendo o hebraico básico comigo, acompanhando as minhas leituras da Bíblia com você pode descobrir novos e profundos significados na sua Bíblia, tá bem? Eu então quero te convidar, se você ainda não se inscreveu na nossa comunidade, inscreva-se lá, www.aprenderebraico.com, olha só, aparece aqui na tela, também vai no descritivo, é só clicar. Se inscreva lá, eu te dou 2 presentes no momento da inscrição. Você pode se descadastrar, se descadastrar a hora que você quiser, tá bom? Mas não faça isso, porque aí você fica acompanhando o aprendizado de hebraico, tá bom? Bem, não perca então os próximos vídeos, que eu vou então trazer aqui, vou focar no livro dos profetas com mais significados através do hebraico, tá bom? Então a gente se vê em breve no próximo vídeo, tá bom? Até lá, shalom para você, paz e até bem breve.